Oi, tudo bem? Você está no canal IFES na Veia, o caminho mais curto para sua aprovação no IFES. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe também o seu like e compartilhe com seus amigos para todos passarem no IFES. E lembrando que aqui no canal, além de conteúdos teóricos, estarei resolvendo questões do IFES. Então vamos lá? Compreensão e interpretação de textos de diversos gêneros. Diferença entre compreensão e interpretação de textos. A compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do texto, é verificar o que realmente está escrito nele. Já a interpretação de texto imagina o que as ideias do texto têm a ver com a realidade. O leitor tira conclusões subjetivas do texto. Compreensão de textos. A compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do texto, é verificar o que realmente está escrito nele. Tem que estar escrito e não imaginar o que o autor quis dizer, ou seja, todas as informações devem estar presentes no texto. Deve-se analisar os dados concretos e objetivos do texto. Existem algumas expressões que fica claro que o que se quer analisar é a compreensão do texto. Então nós temos segundo o autor, segundo o texto informa que, no texto, o autor afirma que, de acordo com o autor. Bom, fica claro nas expressões acima que as respostas deverão estar claras no texto, ou seja, você deve compreender o texto para tirar as conclusões. Interpretação de textos. A interpretação de texto imagina o que as ideias do texto têm a ver com a realidade. O leitor tira conclusões subjetivas do texto, ou seja, deduzir o que o autor do texto quis dizer. As informações não estão escritas claramente no texto, elas estão fora do texto, mas têm ligação com ele. Você deve deduzir o que o autor está querendo dizer dentre as ideias que foram escritas no texto. Para você fazer uma boa interpretação de um texto, é necessário que você tenha algum conhecimento prévio sobre o assunto que está sendo abordado pelo autor. Você deve fazer uma análise pessoal e crítica para ter uma conclusão mais completa. Existem algumas expressões que fica claro que o que se quer analisar é a interpretação do texto, como: conforme o texto, podemos concluir, pela leitura do texto, é possível perceber, é possível inferir que através o texto permitem levantar a hipótese de que, conclui-se do texto que, e o texto encaminha o leitor para. Então essas expressões, significa que nós estamos tendo que fazer uma interpretação do texto. Para você fazer uma boa compreensão e interpretação do texto, você deve ler atentamente todo o texto. Se possível, releia o texto, pois você terá uma ideia melhor do que está escrito. Grife as partes que você acha mais importante. Analise o que é fato, ou seja, a compreensão, e o que é opinião, ou seja, a interpretação. Observe que de um parágrafo a outro pode indicar uma conclusão ou uma continuação de alguma ideia. E para concluir, preste muita atenção nas colocações das vírgulas. Elas podem dar um sentido completamente diferente em um texto. Bom, quando nós falamos de compreensão e interpretação de texto, nós temos que saber reconhecer os tipos e gêneros textuais, ok? Bom, os estudantes costumam confundir tipos textuais com gêneros textuais, mas são duas coisas diferentes. O tipo textual. O tipo textual é a estrutura do texto, ou seja, é a forma como o texto se apresenta. Já o gênero textual é o uso desse texto, ou seja, é a função social comunicativa do texto. É um texto que vivencia o cotidiano, podendo ser verbal ou não verbal. Para visualizarmos melhor, é como se os tipos textuais fossem um grupo e os gêneros textuais fossem um subgrupo dos tipos textuais. Existe uma infinidade de gêneros textuais, e aqui eu só vou citar apenas os principais, ok? Temos 4 principais tipos e gêneros de texto. Nós temos o narrativo, descritivo, dissertativo e o explicativo. Então vamos ver cada um deles. O narrativo. Tipo de texto narrativo, ou seja, uma narração. É a narração de um fato, podendo ser fictício ou não. O autor conta uma história. Para se ter um texto narrativo, é necessário que se tenha um lugar,
tempo, ou seja, duração da história, personagens, narrador e um enredo. Gêneros textuais narrativos. Neles tem um personagem em algum lugar e época, tem a introdução, desenvolvimento, tensão e seu final. Nós temos as crônicas, que é baseada no cotidiano como uma narrativa curta com acontecimentos podendo ser reais ou fictícios. Conto é fictício e também tem uma narrativa curta. É uma obra de ficção em que são criados seres e locais totalmente imaginários. Romance, narrativa longa que descreve um ambiente, personagens e roupas. Pode ser tanto narrativo como descritivo. Novela. A novela é muito parecida com o conto e o romance, diferenciado por sua extensão. Ela fica entre o conto e o romance. Gêneros textuais narrativos. Fábula. É um texto narrativo, quase sempre breve e em prosa, com personagens sem muita complexidade, e história de caráter ético e moral. Relato pessoal. Gênero de texto narrativo, onde o autor conta suas vivências pessoais a outra pessoa, dentro de um ambiente, tempo e personagens. Notícia. Texto narrativo e ou descritivo jornalístico. Seu objetivo é informar fatos atuais e cotidianos de maneira formal e objetiva. É um texto impessoal, ou seja, na terceira pessoa. Cartoon, charge e tirinha são gêneros textuais jornalísticos que utilizam elementos gráficos e verbais para expressar uma posição editorial. Cartoon. O cartoon é um gênero jornalístico opinativo que utiliza humor e grafismo para criticar, satirizar e expor comportamentos humanos do dia a dia de forma breve e sintética. Charge é um gênero jornalístico que utiliza humor, ironia e sátira para criticar situações específicas da atualidade, principalmente na área política. Tirinha é uma sequência de quadrinhos publicados com regularidade, com ou sem personagens fixos. É um conjunto de cartoons que tem introdução, desenvolvimento e desfecho. Descritivo. Tipo de texto descritivo, ou seja, descrição. Um texto em que se faz uma imagem escrita, dá detalhes de um ser, podendo ser uma pessoa, objeto, animal ou lugar. Conta uma história mais detalhadamente. Pode até descrever sensações ou sentimentos. Ele sempre está acompanhado de outro tipo de texto. Gêneros textuais descritivos. É a descrição de uma pessoa, lugar ou objeto mostrando suas características com o objetivo de transmitir para a pessoa a quem fala uma visualização que muitas vezes pode ver e sentir o que ela quer passar. Por exemplo, diário. Ele descreve o dia a dia de uma pessoa e seus sentimentos. Currículo. Descreve todas as informações de uma pessoa. Classificados de jornais e cardápios. Temos o estatuto também. O estatuto é um conjunto de normas jurídicas que regulamentam o funcionamento de órgãos colegiados como uma sociedade, uma associação ou uma fundação. O conto, novela e o romance, apesar de serem considerados textos narrativos, também podem ser classificados como descritivos, pois descrevem os ambientes, pessoas, objetos, animais e lugares. Dissertativo. Tipo de texto dissertativo, ou seja, dissertação. Um texto dissertativo tem como objetivo expor e discutir ideias sobre um tema de forma clara e organizada. Ele é caracterizado por apresentar argumentos, evidências e análises que sustentam uma tese ou ponto de vista, e tem uma estrutura básica que inclui introdução, desenvolvimento e conclusão. Texto dissertativo, informativo, expositivo. Ele informa algum assunto ao leitor. Dissertação argumentativa, ou seja, dissertativo argumentativo. Os textos argumentativos também expõem um assunto, fato ou acontecimento, mas seu objetivo principal é persuadir o leitor sobre o ponto de vista do autor a respeito do assunto. Ele se posiciona com argumentos. O texto dissertativo argumentativo consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos. Gêneros textuais dissertativos. Publicidade.
O texto publicitário é um gênero textual cuja finalidade é promover um produto ou uma ideia e estimular um interlocutor a consumi-lo. Propaganda é um gênero textual onde há o intuito de propagar informações sobre algo, buscando sempre atingir e influenciar o leitor. Resumo: conta a essência de um texto, o que se julga mais importante. Resenha crítica é também um resumo, só que tem também o ponto de vista do autor, ou seja, sua opinião sobre o assunto. É uma dissertação argumentativa. Temos também o editorial e entrevista. E agora o texto explicativo. Tipo de texto explicativo. O texto indica como realizar uma ação. Ele é claro e objetivo. Ele expressa uma ordem, por isso utiliza-se o verbo no modo imperativo. Os textos explicativos podem ser injuntivos ou prescritivos. Injuntivo. O texto injuntivo ou instrucional busca dar instruções e orientações para que o leitor cumpra alguma tarefa. Ele pode ser verbal ou não verbal. Exemplo: bula de remédio, receitas de bolo e manuais de instrução. Prescritivo. Como injuntivo, seu objetivo é instruir guiando a pessoa como deva proceder. Mas ele não dá nenhuma liberdade de ação à pessoa que receba a informação. Ela obriga, ou seja, ordena que deve ser cumprida à risca a determinação. Por exemplo, leis e editais de concursos. Gêneros textuais explicativos: receitas, regulamentos, manuais e bilhete. Receita é um texto instrucional e injuntivo que tem como objetivo de informar e aconselhar, ou seja, recomendo dando uma certa liberdade para quem recebe a informação. Regulamento. O gênero textual regulamento é um documento que estabelece normas, regras e procedimentos para o funcionamento e organização de um determinado contexto. Manuais. O manual de instruções é um gênero textual que fornece instruções detalhadas sobre como realizar uma tarefa ou operar um produto. Bilhete. O bilhete é um gênero textual que se caracteriza por ser uma forma de comunicação escrita, direta, breve e informal, utilizada para transmitir uma mensagem. Bom, eu coloquei aqui uma tabela resumo de tudo que nós falamos aqui agora. Eu vou colocar também na comunidade do canal essa tabelinha aqui, ok? Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho e todas as notificações para não perder nenhum vídeo.